Terei aqui a gravação de hoje, né? Sejam bem-vindos aí, né? A gente já está na terceira aula aqui, né? De manutenção elétrica predial e industrial. Eu só vou dar uma conferida aí para ver se a gente terminou aquela primeira opção, né? Que é a do transformador. E se já terminou, né? A gente já inicia hoje com a opção lá da bomba lá de recalque lá do reservatório, tá bom? Vamos lá, deixa eu já iniciar aqui um. É o arquivo no CAD aqui, eu já deixei ele já meio que. Já deixei ele já no jeito. Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, como se diz, procedimento operacional padrão nosso aqui, né? É a gente pegando cada atividade aqui, eu analisando. A gente já falou da primeira, né? Que foi o memorial descritivo da sua residência. Agora, a gente chegou na segunda atividade, só que ela tem duas opções, né? Tem a opção lá da cabine de transformador e tem a opção da bomba de recalque lá, tá? E aí, é por isso que eu vou fazer duas folhas de resposta da atividade 2, mas lembrando, já deixar aqui, ainda faltou ainda aqui. A gente vai finalizar a análise dela aqui e já vamos pular para, né, para outra aqui. Vou até fechar aqui a OS. Vamos abrir a OS correta aqui. Ó, a OS ainda é essa aqui do transformador, tá bom, galera? Então a gente tinha parado aqui, ó. Só tá até abrindo o outro arquivo em o outro AutoCAD aqui. É porque eu gerei, que igual eu expliquei na aula passada aqui, a gente só tem só o arquivo em PDF, né? Não é essa não. Ah, agora sim. Então, voltando aqui, né, pessoal? Eu comentei sobre cada um dos itens aqui, né? Pegar os projetos, as plantas, né? Verificar o relé de proteção, verificar o relé de proteção, né? Porque ele deu um alarme aqui, né? Investigar sobre essa sobrecarga do tráfego. Até falei da questão de equilíbrio de cargas, né? Beleza, então falei do termovisor, ok, falei de tudo aqui. Aí, né, qual que é o tipo de manutenção, né? Tem a corretiva planejada, né, quando você faz
um cronograma, né? Você gera aí um cronograma de atividades, né? Por exemplo, eu vou fazer uma parada programada, né? Então, essa não foi programada, né? Ou seja, programado quer dizer planejado, né? Então, é uma corretiva não planejada. E aí, Valdenito, tudo bem? Então, corretiva não planejada, né? Ela é preventiva ou preditiva, né? É preventiva porque o relé do transformador, ele apitou avisando que tinha algum problema, né? Pode ser uma sobrecarga, provavelmente é uma sobrecarga. Se fosse curto-circuito, talvez ele teria parado, né, de uma vez de funcionar, né? Então, ela é preventiva, está prevenindo, né, o que o relé está mostrando, né? O relé ele está sobreaquecendo, né? Então quer dizer que tem o quê? Mais cargas do que o projeto suporta, né? O que a potência suporta ali, né? Só um exemplo aqui, ó. A gente sempre pega. Ah, vamos pegar na nossa pasta clássica aqui. Por exemplo, vamos pegar um quadro desses aqui, ó. Esse quadro, ele atualmente, ó, tem uma carga instalada, ou seja, está projetado para suportar essa carga. Então, a sobrecarga quer dizer que esse quadro, com os disjuntores, com o cabeamento que ele tem, né, em função dos disjuntores do cabeamento, ele suporta 10.790, né? Watts de potência. Então, se eu coloco uma máquina, sei lá, de uns 3.000 watts aqui, então quer dizer que eu vou ter 3.000 watts a mais, vou ter 13.790. Então, ele vai estar em sobrecarga. Aí o relé, o que que vai acontecer? Igual, né, a situação narrada aqui, né? O relé, ele apitou, né? Então quer dizer que eu estou fazendo uma prevenção aqui. Eu estou verificando, fazendo um checklist aí. Se fosse preditiva, era uma parada programada antes que acontecesse, né, um problema específico. Beleza, continuar aqui. Os materiais necessários para executar essa manutenção, né? Então, é limpeza, né? Falou que tinha cadeiras, né? Escada, deve ser aquelas escadas, aquelas de pintura que o pessoal utiliza, né? Então, eu acredito que um pano seco, né? Não pode ser molhado, né? Porque senão vai queimar. Vassoura, para fazer um acero, uma limpeza no local aqui. Até colocar em vermelho aqui, né? Para a gente lembrar. Eu cheguei, ô Valdenir, eu mostrei na aula passada um exemplo de uma subestação, ou não, não cheguei a mostrar. Mostrou. Mostrei, né? Ah, não, Aham. então beleza. Aí aquela mesma orientação aqui, ó. Tira esse underline aqui, ó, que aí fica bom para a gente colocar as ações aqui. Então, assim, no dia a dia, né? O que que um eletricista, um eletrotécnico, até um engenheiro tem ali sempre à mão, né? O alicate é um perímetro, né? Vai que os instrumentos
tem muita gente que confia no instrumento que está lá na IHM. Você pode verificar a IHM lá, que mostra a tensão, mostra a corrente, ela mostra até a potência, né? Potência ativa, potência reativa, mas é bom você tirar a prova dos 9, né? O problema é você colocar um alicate, deixa eu pôr já os itens aqui. Um alicate amperímetro é que você vai ter que fazer a conta, né? A partir da tensão, primeiro você afere a tensão lá no ponto, com o multímetro, né? Aí depois, de posse da tensão, que provavelmente é a tensão, ou vamos supor, é monofásico, né? A parte que é monofásica, às vezes a tensão monofásica, ou trifásica, até que o bifásica dá para você aferir com duas pontas, né? Mas o trifásico tem que pegar a tensão bifásica e multiplicar por raiz de 3 para você conseguir, né, dimensionar esse valor. Então, com alicate amperímetro, você vai aferir a corrente, né, lá direto no barramento, ou no cabo, né, na parte, porque dependendo, tem uns locais que o barramento aqui, ó, o barramento é muito grosso, aí não dá para você colocar a pinça do alicate ali, não chega, né? Então, o bom é você pegar o que está ligado ao barramento, um cabeamento que esteja mais fino. Então, o alicate amperímetro, o termovisor, né? A gente, um termovisorzinho, né? Para dar uma olhadinha lá, né? Para ver dependendo do código de cores aqui, né? Você sabe o que está mais próximo aí do vermelho aqui, ó. Segundo essa tabela aqui, ó, mais próximo do vermelho aqui do branco, ele está mais quente, né? Então, provavelmente, ó, tá aquecendo muito aqui, ó. Isso aqui parece ser um disjuntor trifásico, né? E aí o circuito trifásico tem um problema. Acho que eu até citei na semana passada. Ele tem uma alavanca para as 3 fases. Às vezes, a sobrecarga ela pode estar em apenas uma fase ou duas, né? É muito raro você ter a sobrecarga nas 3, vamos dizer assim. Então, um termovisor, ó, esse modelo aqui, acho que é o mais barato que eu já encontrei no mercado. O último que a gente comprou lá no escritório era um desses da Minipa. Acho que eram uns 4.500, mais ou menos, assim. Jogo de chaves, né? De boca, o cadeado para você fazer o travamento lá da tag, né? E colocar a tag, né? Tem alguém trabalhando nesse circuito. Etiqueta de advertência, né? Homens trabalhando, dependendo se você coloca. Na Ambev mesmo, o pessoal coloca a tag, né? Não mexer, e aí você coloca. Ela parece um crachá, assim. Eu, fulano de tal, né? Estou dando manutenção nesse circuito. Favor, né? Não mexer no quadro, né? Não acionar nada no quadro. Que às vezes a pessoa vai na intenção de desligar uma coisa, mas ela já está desligada e alguém está dando manutenção, aí vai lá e liga e o colaborador né, ele é eletrocutado. Acho que até a gente comentou esse outro aqui, ó. Essa fotinha que eu peguei aqui, ó. Esse aqui, por acaso, ó, ele está mostrando que a sobrecarga, ó, tá aqui, ó. Tá bem nesse, ó. Isso aqui, ó, tem formato de barramento, ó. Desse lado aqui, provavelmente é aquele. Ah, não, não é não. Porque se fosse aquele barramento blindado, né? O barramento blindado ele tem a régua de um lado e vai saindo aqui, né? As ponteiras para você fechar como se você estivesse fechando em estrela, né? Só que interligando os vários pontos aqui, né? Então, esse daqui ele percebeu, ó, que esse cabo aqui, ó, ele está em sobrecarga. Então, aí você vai lá, faz a verificação, vê a corrente que está fluindo,
com o valor da corrente e o valor da tensão, você consegue saber qual que é a potência. Daí, né, se o projeto, por isso que é importante, pessoal, tem alguém aqui que está com... O som tá aberto, dá uma fechadinha aí. Tá saindo o som aqui. Beleza, vamos lá. E aí, né, você de posse afere a tensão, né, com as pontas de prova que vem no alicate amperímetro, vê aqui com a pinça a corrente elétrica aqui em cima, né? E daí você consegue aferir, né, saber qual que é o nível de corrente, aí daí você dá uma olhada aqui, ó. Por isso que é bom você ter por exemplo, a NR10, eu deixo esse projeto aqui como exemplo de propósito, porque que eu separei esse diagrama, né? Eu copiei, eu fiz a cópia aqui do diagrama unifilar e coloquei de lado do projeto. E lá na NR10 fala que toda instalação elétrica, ela tem que ter no mínimo, e assim, esse tem que ter, não é se quiser, ele é obrigatório. É obrigatório, no mínimo, ter o diagrama unifilar, falando da onde que vem e para onde que vai essa instalação elétrica. Como assim, da onde que vem? Falando da onde que vem, no sentido de mostrar os cabeamentos que tem aqui, né? A gente tem um neutro, três fases, esse 4 hashtag aqui quer dizer que é 4 cabos de 25 milímetros, né? Aqui pelo desenho são fases, esse é o neutro. Então, o diagrama ele conta uma história para o profissional, para o eletricista, para o eletrotécnico, para o engenheiro. E essa história ela é curta e grossa, mostra que tem um disjuntor trifásico de 70, mostra que eu tenho um supressor de surto, o DPS, que é o pessoal chama de para-raio de baixa tensão, mostra que tem um barramentozinho aqui, que é o BEP, o barramento de potencialização, que está aterrado. Então, é um desenho simples, porém eficaz. Ele mostra tudo, ó. Mostra que tem um consumidor categoria T, né? T quer dizer trifásico, 2 é relacionado à potência, né? A quantidade de carga, né? Então, aí o T2, existe uma tabela da concessionária local que mostra quem que é esse T2. Então, por isso que tem que ter o diagrama, porque aí você vai confrontar a corrente. Já aconteceu comigo já numa vistoria que eu fui fazer. Eu aferi, fui com as pontas de prova aqui, aferi o ponto lá da instalação elétrica, né, o valor de tensão. Aí mudei ele para modo amperímetro, né? Coloquei ele antes como voltímetro, vi a tensão, mudei para modo amperímetro, coloquei a pinça lá do alicate, ele verificou a corrente. Peguei e fiz o cálculo, e daí eu confrontei com a potência aqui, ó, existente aqui, ó, no diagrama, falando, vamos supor que fosse um circuito de ar condicionado, né? Então, ó, aí aqui está falando que esse circuito que tem um neutro, uma fase e um terra de 4 milímetros, um disjuntor de 20, e está ligado na fase A, ele é o ar condicionado, né? Daí você faz né, pega o valor da tensão e o valor da corrente, na hora que você calcula, dá 4.000. Opa! Ah, então quer dizer que está o quê? Está com sobrecarga. Se está 4.000, é sobrecarga no circuito, né? Então, esse é o tipo de análise, né, que você vai fazer, né? Deixa eu só... Vou deixar isso aqui. Caso eu precise, eu volto com ele. Bom, só um minutinho, Valdemir. Só ver se deu certo aqui.
Hoje é 6, né? Agora acho que deu certo aqui. Beleza? Então, vê o valor da tensão, o valor da corrente e confronta, né? Às vezes lá no quadro, ele está num papel A4, por exemplo, né? Num papel A4, mostrando esse diagrama aqui. Aí imagina, se você não tem diagrama, né? Ou você sabe que tem um disjuntor de 20, porque você está vendo lá o disjuntor lá fisicamente, né? Mas você não sabe qual que é a potência alocada. Aqui no diagrama não, mostra perfeito. Esse aqui é o melhor modelo de diagrama que vocês podem ver na vida. Não é porque eu fiz, mesmo porque quando eu fiz esse diagrama, eu estava utilizando um programa, o AutoQI Illumine. Daí o AutoQI Illumine, ele organiza as informações desse jeito. Pelo menos a versão que eu mexia, né? Ele mostra a potência total aqui de todos os circuitos alocados, né? Mostra a proteção geral, mostra a proteção de cada circuito, a bitola, né, a quantidade de cabos, a fase que é recomendada, segundo, é porque lá tem um cálculo de equilíbrio de fases. Depois que você não precisa, quando você está usando esse programa, você não precisa se preocupar em ficar alocando, falando. Por exemplo, você está fazendo esse quadro aqui, né? Iluminação externa do posto, né? Aí você, 2.500 watts. Ah, ela é monofásica. Ah, eu vou pôr aqui. Ah, será se eu ponho na fase B? Ou será se eu ponho na fase A? Ou será se eu ponho na fase C? Na verdade, como é o primeiro, você pode pôr em qualquer fase. Mas a coisa vai se complicando a partir do momento em que você vai colocar carga na segunda fase. Se você já colocou 2.500 na B, né? O ideal é você ir distribuindo o quanto mais próximo de 2.500 ou na A ou na C, para você equalizar. Isso você fazendo na mão, você tem que ter mesmo uma experiência, tem que ter um feeling ali, né? Porque senão você perde. Se você for simplesmente colocando as cargas aqui ao Deus dará, não se preocupando em que fase que vai ligar, aonde que você vai colocar a carga, o seu projeto ele pode ficar bem desenhado, mas ele fica mal projetado. Aí quando a gente faz na unha ali, né, fazendo aqui no projeto, aqui é porque eu explodi os desenhos, né? Aí ele perdeu a característica do BIM, né? Que é os projetos hoje em dia inteligente, né? Eles mostram, igual aqui, ó, ele está mostrando que essa tabela aqui, essa linha aqui é uma linha. Quando ele está com a característica smart dele, né? Quando eu clico nessa tabela, ele já fala, isso aqui é uma tabela do quadro de carga geral do posto, por exemplo. Ela já tem uma identidade, ele não é apenas um desenho digital, né? Então, quando a gente faz com um programa aí, a gente nem se preocupa com essa parte, e daí lá no final é que aí você clica com o botão direito, aí vai aparecer um submenu, né, falando, ó, equilíbrio de cargas, né? Aí nesse menu, aí ele pega e pergunta, né? Tinha uma versão que você tinha que vir aqui, selecionar o quadro primeiro, ó. Aí você clicava com direita e falava equilibrar a carga. Aí ele só vai equilibrar a carga desse quadro aqui, né? Na, na versão do CAD-PROG. Agora o AutoQI Illumine não, independente. E você clica com direita que ele mostra quadro de equilíbrio de cargas. Aí lá ele fala, né? Você quer equilibrar. Vamos supor que eu tenho 5 quadros, né? Você quer equilibrar os 5 quadros, ou um, ou dois, ou três, independente se você seleciona ou não. Você vai selecionar nesse submenu aqui. Então é bom a gente. Eu sei que quando a gente está aprendendo, é bom a gente fazer isso. Mas quando a gente já está trabalhando, já está habituado e tem uma carga de trabalho, aí é lógico, lógico que se você tiver o programa inteligente, aí você vai utilizar ele, mas você sabe que o princípio, né, esse princípio existe de você tomar cuidado com o equilíbrio das fases, né, das potências que você vai pôr em cada fase aqui. Vamos lá.
Beleza, agora os equipamentos de proteção individual necessários aqui. Capacete, óculos, luva isolante, já que é circuito elétrico, né? Capacete de proteção, isso é de lei. O óculos, a luva isolante. Você vai mexer na parte do, porque no transformador ele tem um primário e tem um secundário, né? Se você vai mexer na parte do primário, geralmente o primário ele é o quê? De média tensão. Até que tá alta tensão, né? Mas é média. Média tensão é o famoso 13,8. Agora, se você não for mexer no secundário, você pode utilizar uma luva que ela é de classe de tensão. Vê, deixa eu até mostrar aqui, ó. Ó, tem umas imagens boas aqui. E tá mostrando só de alta tensão. Mas saiba, gente, que tem o de baixa tensão aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Então, ó, geralmente existe essa tag aqui, ó. Essa tag aqui que fala, ó, tensão máxima. Deixa eu ver se dá para colocar mais. Ó, tensão máxima. Ó, 17.000 volts. Esse CA quer dizer que é corrente, né? Para circuitos alternados, né? Corrente, tensão alternada aí. Então, aí geralmente, se você for mexer no barramento de média tensão, esse aqui é uma tensão de média, viu? Apesar de que aqui fala que é alta, viu? Mas média tensão é de 1.000, em alternada é de 1.000 volts, é, acima de média é de 1.000 volts para cima. E baixa tensão, né, em alternada é até 1.000, em corrente contínua é 1.500. Já a média tensão é o 3,8. Aí, se você está mexendo no secundário do transformador e você resolve colocar esse tipo de luva aqui, ela é muito dura. E aí você tem que utilizar essa luva de vaqueta aqui de cobertura por cima dela. O ideal quando você faz serviço é você fazer isso. Mas essa de borracha, ela já é o quê? Os dedos ficam duros demais, fica difícil você manipular as ferramentas. Aí, como você vai estar mexendo num de baixa tensão, você vai utilizar com a tag para baixa tensão. Aí geralmente é uma camada de borracha mais fina e aí você tem mais maleabilidade. Olha o trava-língua aqui. E aí, e dependendo, tem gente que gosta de colocar uma luvinha por baixo, tipo aquelas luvas de pedreiro, sabe? Põe a luva de pedreiro, põe essa de borracha, né? E aí depois põe essa de vaqueta aqui. Só que aquela luva de pedreiro com essa de borracha, ela melhora a pega e até a sensação do tato. Tem gente que faz isso. Não é recomendável. Dá para você fazer isso. Vamos lá, os profissionais, né, que estão envolvidos nessa tarefa aqui, ó. Vamos já tirar isso aqui, ó, que fica mais fácil.
É igual aqui, ó. Eu não sei se eu mostrei na aula passada, é porque eu não estava encontrando. Fica bem aqui no desenhar, ó. Quando você vem aqui em desenhar, na nova versão do Word, quando você clica aqui em pano de fundo, ó, vou pegar esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, já ficam as linhas aqui. Aí fica mais fácil, né? Você vir aqui, né, escrever alguma coisa, né? Se bem que a minha letra continua horrível, independente das linhas aqui, fica mais fácil você escrever, né? Mas aí, né, no caso, como eu estou mexendo no computador aqui, né, melhor, né, para eu aqui é melhor digitar, né? Mas aí depende da ferramenta que você utiliza. Se você estiver utilizando o Word atual, né, você vem aqui em desenhar, e aí nessa tag desenhar aqui, o pano de fundo você pode mudar. Aí nativamente ele vem como nenhum, você pode colocar vários panos de fundo aqui. Então, profissionais envolvidos, né? Setor de manutenção, né? Se a gente olhar lá na nossa OS aí, né? É o pessoal da manutenção, ó, Danilo, e é o eletrotécnico, é você que está envolvido, né, na execução da tarefa. E os riscos, né? Para a gente não tirar zero, isso é o quê? Choque elétrico, né? O risco mais clássico é choque elétrico. Olha, principalmente durante o procedimento da medição, né, da corrente elétrica. Porque aí, ó, pegando emprestado nossa foto aqui, ó, uma delas. É, por exemplo, você vem e bota um alicate bem aqui, ó. Tem gente, né? Tem profissional aí. Por exemplo, você vai. Vamos supor que a distância aqui, o terminal onde você coloca o. Aqui você tem um terminalzinho, ó, semelhante a esse daqui, ó, que vai entrar. Aí geralmente ele tem um espaço aqui para chave Phillips, né, com um parafuso aqui ou tipo fenda, né? Você vem aqui e conecta o cabo. Aí, assim, pra você fazer assim, meio que na correria, o que que você vai fazer com esse cabo? Você vai desencapar ele, né? Aí geralmente, por exemplo, aqui ficou o parafuso, então aqui ficou o terminal metálico. Então quer dizer que você vai cortar ele mais ou menos com esse diâmetro, né? Com o diâmetro do cabo e essa comprimento aqui, né? Aí você vem mais ou menos nesse tamanho aqui, vamos dizer assim, né? Ó, dura que ficou muito junto, ó. Mais ou menos o se for medir, né? Você vai cortar mais ou menos aqui, né? Então você vai cortar aqui mais ou menos, né? Vai decapar o cabo aqui e depois vir colocar ele. Tem gente que emociona. Eu já vi isso numa casa que eu aluguei uma vez. Tem gente, ó, você tem um pedaço de fio aqui, ó. Aí o caboclo vem e desencapa ele bem aqui, ó. Deixa quase um palmo de cabo desencapado. Aí o infeliz vem aqui, ó, e coloca o cabo aqui, ó, conecta ele e deixa, ó, um pedação aqui desencapado e o outro com cabo. Aí você pega e fala: Não, mas não é possível que o cara fez isso. Fez. Isso aconteceu uma vez. Ele colocou lá no medidor de energia, né? Isso aqui, ó. Aproveitar a 04 que está aberta aqui. Lá no finalmente aqui, ó, tem um.
Aqui, ó. Aí o infeliz, o que que o infeliz fez aqui, ó? Ele desencapou mais ou menos aqui, ó. Juro pra você, na hora que eu fui olhar lá no medidor de energia, um pedação de cobre aqui, e parece que o cara tinha problema mental, ó. Ele desencapou bem aqui em cima, aqui, ó, onde você faz essa junção aqui, ó. Aí o que que aconteceu? Eu fui, né, às vezes, né, aquele ditado, tem aquele ditado que fala casa de ferreiro, espeto de pau. Aí o que que eu fiz? Eu fui arrumar o fio, aí eu falei, ah, não vou desligar o disjuntor não, né? Dei só uma mexida no fio, aí quando de repente deu aquele pipoco lá no medidor, né? Peguei, parei, fui lá, né, no medidor de energia, né? Aí o disjuntor já tinha desarmado, né? Na hora que eu tirei a tampa, o que que aconteceu? Eu puxei o cabo, né? Porque a parte do cabo lá de cima, ela estava chegando na cerca elétrica. Tava mais ou menos assim, ó. Então tem essa mufla aqui de cima, aqui, ó. Por exemplo, ó, do geral aqui, né? Vem pelo eletroduto aqui, ó, e vai pro terminal aéreo aqui, ó. Chega nesse cabeçote de alumínio aqui, ó, e ela faz essa barriguinha aqui, ó. Deixa eu pôr no layout que eu acho que fica melhor, né? Ixi, o layout tá preto do mesmo jeito. Aí tá vendo, ó? Aí tem essa barriga, aí cria essa barriga aqui, ó, para você com esse conector Cunha aqui interligar com o cabo multiplexado que tá chegando, né? Só que essa barriga aqui tava muito grande e logo abaixo aqui, ó, ela tava quase que encostando no na cerca elétrica da casa, né? Então eu no intuito, eu mexendo aqui, né? E tentando empurrar aqui, mas acabei puxando. Aí no que eu puxei, deu aquele pipocão, né? Fui olhar lá, o eletricista, né? Para mim não é eletricista, não. O cara, como diz o Wolverine, né? O cara é um novato, né? Então, aí deu um curto-circuito lá, deu a sorte é que o disjuntor desarmou. Aí o que que aconteceu? Eu tive que, né? Nessa emenda que diminuir ela mais e fazer a instalação. Ainda bem que tinha cabo, né? Ainda bem que tinha. E aqui, ó, também, ó, esse terminal aqui, ó, conecta com esse outro aqui, ó. Então ele vem aqui, faz a medição de energia, né? E passa. Esse aqui é um exemplo de trifásico. Esse outro aqui é monofásico. Nessa casa que eu morava, era bifásico, lembrei. Era um medidor bifásico. Aí eles pegam esse trifásico aqui, só alimenta três cabos aqui, né? Fase A, fase B e o neutro aqui. O neutro ele conecta com esse outro terminal azul aqui. Tanto que quando o pessoal lá no laboratório, eles têm uma máquina lá que você coloca na bancada, no laboratório da concessionária, e ela já testa todos os parâmetros. Você coloca nos terminais que ficam fixos lá na bancada. Aí ele já pega e já fala se o neutro está comunicando, se esse borne aqui está comunicando com esse, a fase A está comunicando com essa, sempre é de fora para dentro aqui, ó. Esses de fora comunicam com outros correspondentes de fora e assim por diante. Aí ele mostrou, né, você coloca lá nessa bancada e faz os testes tudo automático. Aí você tem que fazer teste de continuidade, quando você está instalando aqui em campo, mas quando você chega em campo, esse medidor ele já está registrado para o cliente e ele já está testado, né? Quer dizer que ele vai funcionar. Então, ó, risco de choque, né? Durante o procedimento de medição de corrente com alicate. Beleza. Autorização, né? Quem que autorizou, né?
É o setor aí de, né, de manutenção, né? O nome, né? Quem que é o signatário aí, né? É o quem? É o Danilo. Então, o signatário aí, deixa eu tirar aqui, né? Aí aqui você pega e aí você coloca, né? Você que executou, né? Coloca coloca seu nome, a data, ó. Não esquecer aqui, ó. Teve uma vez que eu estava dando aula e eu passei batida. Coloca uma data fictícia, né? Aí, mas só que a data já tá aqui, ó. 15/8/2017. Aí você coloca, né? Serviço, né? Executado, foi você que executou, né? Por fulano de tal, né? Recebido, também foi recebido, né? Por você aí, né? Fulano de tal aqui. É porque às vezes, dependendo do tamanho da equipe, né? Tem o chefe de equipe, tem quem executa, né? Mas aí o chefe também faz parte, né? Da equipe de execução, né? Ó, achei que ia ser rápido, né? Foi até que demorou um pouco aqui. É porque, né, pessoal, a gente tem que comentar, né? Cada um dos itens aqui, né? Ó, desligar o transformador, isso a gente falou. Pô, isso que a gente falou na aula passada aqui. Tá dando quase no horário aqui. Não vai dar para a gente começar, mas a gente já, como se diz, a gente já prepara para a próxima aula aqui, ó. Vamos lá. Vou até fechar essa SS aqui, a gente não ter problema. Salvar aqui. Então, ó, a gente vai, ó, a gente falou da atividade um, né? Nessa aula falou da atividade, analisou a atividade 2, mas a gente não tinha finalizado ela, né? Daí a gente tem mais duas aulas aqui. Então, na próxima aula a gente fala da segunda opção, né? Da segunda opção da SSM aqui, né? Aí o que que é bom a gente fazer? Já baixar outra folha. Vou até mudar aqui, ó. A gente está atividade 2. Vou até mudar o nome aqui, né? OS Trafo. Agora a gente vem aqui de novo aqui, ó. Pega um outro arquivo desse que a gente vai falar da segunda opção, tá? Deixa eu até apagar esses negócios aqui, porque senão depois eu confundo na próxima aula. Então, esse daqui, ó, vai ser para lavanderia aqui, ó, para a bomba da lavanderia aqui, que ela não estava funcionando, né? Inclusive, a gente tem que automatizar. Então, coloquei trafo aqui, né? Essa daqui é a segunda opção, ó.
até pôr 2 aqui, ó. Esse aqui é a segunda opção. A primeira opção a gente já fez, né? Não precisa desse nome gigantesco. Então, ó, primeira opção a gente acabou hoje, ó. E, assim, se não ficou claro, pessoal, vocês não precisam fazer essas duas opções, não. Ou você faz a opção da manutenção do transformador, né? Ou você faz atividade 2 com a opção da bomba aqui da lavanderia, tá? Não precisa fazer os dois, não. Beleza? Vou só já deixar tudo prontinho, que aí a gente já chega, porque como vai faltar uma aula, né? A gente já chega, já fala sobre a atividade 2, né? E aí a gente também comenta sobre a atividade 3, tudo na mesma aula, tá? Então tá, pessoal. Eu vou parando aqui o compartilhamento. Daí já vou deixar renderizando aqui. E logo em breve aí vai estar disponível essa aula para vocês, tá bom? Aí já vou deixar já, porque aí a gente pega a outra aula, né, que seria a última, né? Já comenta a segunda atividade. Eu vou até, já que a gente comentou a primeira opção da segunda atividade, eu vou fazer diferente. Próxima aula eu já vou começar a gente já comentando sobre a terceira atividade, a gente fecha ela, né? E aí eu falo da segunda opção, tá bom? Que a gente já falou uma opção, né, do transformador, né? Então a gente fala depois a segunda, tá? Então tá, Valdenir, fica com Deus aí. Vixe, mas sua placa de vídeo já tá dando artefato aí, ó. Então o trem tá meio cinza. Quando as esferas BGA já estão falhando aí, a placa de vídeo é a primeira que começa a dar artefato, hein? Aham. Então tá, Valdenir, fica com Deus, né? E até a Falou. nossa próxima web aula. Vai postando aí. Tá Não ok. esquece de postar, não.